Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esses vídeos. Nós estamos agora dando início na aula número 7, ainda dentro do manejo de inverno, porque nós estamos no inverno amazônico. E eu quero mostrar para vocês como se fazer uma transferência de uma caixa isca para a caixa padrão, para levar para o apiário. Uma observação. Nessa época de entre safra, época de inverno, dificilmente tem enxames enxameando porque não tem florada. Tá? Aqui na cidade, nós estamos na cidade, aqui na cidade eu tenho as minhas caixas, como vocês estão observando, caixas para reformar. Então tem esse galpão aqui onde a gente armazena as caixas e as caixas já reformadas. Tá? São essas aqui. Tá? Essas aqui todas são para reformar. Só que toda vez que acontece de ter um enxame que morre lá, eu trago as caixas e deixo aqui dentro. Por que eu deixo aqui dentro? Porque numa oportunidade qualquer, pode entrar algum enxame. E no centro da cidade tem muitos enxames. Tem enxames em poste, tem enxames em terrenos baldios, em pequenas latas. Tá? Então, relógio de luz. Então, elas habitam ali. Como tem refrigerante, tem lanchonetes, tem tudo, tem padarias, elas se alimentam constantemente. E algumas floradas, né, não convencionais, mas floradas esporádicas. Por exemplo, aqui perto nós temos uma plantação de teca, tá? Tem muita teca. Elas se alimentam por ali. Chega no momento, elas estão habitando num lugar pequeno, rapidamente elas enxameiam. Tá? Ou então são enxames que chegam em algumas casas, alguns quintais, e as pessoas põem fumaça, põem fogo, e elas vão para o outro canto. E numa oportunidade dessa, uma caixa que veio do apiário, essa aqui inclusive é uma caixa de isca, né? Ela veio do apiário, quando eu transferi para outra caixa, deixei aqui e elas habitaram aqui. Então eu quero mostrar para vocês que eu tenho muitas perguntas, inclusive eu tenho visto muito no YouTube, pessoas perguntando como fazer caixa, com transferência de uma caixa para outra, tanto enxames que entram, como os enxames que a gente pega. Então é aqui, ó. Já preparei a caixa. Uma caixa aqui já estava pronta, dessas reformadas, tá? Pintada, isso aqui é tinta à base d'água, tá? E eu tenho aqui uma caixa de isca, tá? Com favos velhos. Para mim o melhor chame-chame são favos velhos, tá? E armei essa caixa de isca, mas elas entraram nessas caixas que estavam aqui na frente, tá? Elas entram onde querem. Então nós vamos agora fazer a transferência dessa caixa de isca para uma caixa para ir para o apiário. Que a gente chama, todas duas são padrão, mas só que essa é uma caixa já pronta para o apiário. Porque essa daqui tá quebrada, tá? São caixas que eu uso para isca mesmo. Caixas velhas com bastante cheiro de própolis, elas gostam muito. Então, primeira coisa, a caixa está aqui, aí uma fumaça de leve, tá? A fumaça sempre fria, tá? Ó, que é para a gente poder mexer com as abelhas. Fumaça na boca do ovado, suavemente, tá? Pronto, ela já está ali. Então nós vamos agora trazer essa caixa para um lado e colocar no mesmo local da caixa antiga a caixa nova, tá? Então, vamos colocar para cá. E no mesmo lugar, uma caixa nova. Muito bem. As capeiras já vão entrando aqui, como vocês já estão observando. Como essa caixa de isca está com favos velhos, a gente já coloca pelo menos uns 3 quadros com cera alveolada, tá? Já para ir eliminando os quadros velhos. Então a gente, muito cuidado, para a gente não machucar a rainha, é muito importante. E normalmente quando se coloca fumaça no ovado, a tendência da rainha é subir, tá? E às vezes ela está na tampa. Por isso é muito importante o manejo, que eu vou mostrar para vocês no apiário, tá? É possível que ela já esteja aqui na tampa. Então, vamos levantar a tampa devagar. Ver se a rainha está aqui. Tá?
Não está. Então nós vamos bater essa caixa, essa tampa já aqui dentro. Tá? Dá mais uma olhadinha. Aparentemente não está. Não, não está. Tá? Não está. Então tudo bem. Sempre bater a caixa, a tampa na diagonal, que é para abrir mais espaço, para a abelha não cair no chão, tá bom? Então a gente vai e bate, dá esse choque, as abelhas já caem aqui dentro. Pronto. Então a tampa já está aqui. Agora nós vamos começar a retirar devagar, tá? Os quadros daqui e transferir para lá. Primeiro vamos tirando os quadros que estão só compondo a caixa. São os quadros velhos que estavam aqui para ser cortado, né? Essa cera. Tem uns que nem cera tem mais. Nem cera tem mais, algumas delas, tá? Então a gente vai sempre observando a rainha, tá? Não está aqui. Esse quadro a gente vai colocando em canto separado. Tá? Inclusive está cheio de traça. Então, você observa que ela está habitada nesse canto. É um enxame pequeno, porque normalmente enxames de cidade são enxames pequenos, tá? Aqui, ó. Todo quadro que você levantar, você observa para ver se você acha a rainha. Ela pode estar num desses quadros aqui. Normalmente ela vai estar aqui, mas não custa nada observar. Tá bom? Pronto. Bate o quadro. Tá? Volta para fora. Elimina todos os quadros velhos, tá? Aqui, ó. Vai tirando essas sujeirinhas para que você, quando bater o quadro, tire essas sujeirinhas, para que você, quando for bater os quadros, não caia sujeira dentro da caixa, tá? Mas ó, observa se a rainha está aqui. Ela pode estar em qualquer lugar, tá? Pronto. Pronto, meus amigos, nós estamos transferindo nome devagar. Aí, como você pode observar, ela tem aqui já uns 5 dias, mais ou menos, 6 dias que ela entrou. Já tem aqui crias operculadas. Ó. Com 10 dias, mais ou menos, que elas estão aqui. Ó, já tem crias operculadas, tá? Isso é sinal de que esse enxame veio com a rainha, porque alguns enxames que as pessoas botam fogo, muitas vezes a rainha morre, vem só o enxame, parte do enxame, e elas entram em qualquer lugar. Como você vai observar aqui, tá? Muitas crias abertas, cria de 1, 2 a 3 dias, tá? Talvez não dê para você verificar direitinho, tá? Mas está aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Aqui, ó. Cria com 4, 5 dias. Então, a rainha está aqui dentro, tá? Ela veio junto. E possivelmente a gente não consiga ver a rainha, que são muitas abelhas aqui nesse quadro, tá? Mas é sinal de que ela está com rainha, tá? Veio o enxame com rainha. 99% dos enxames vêm com rainha. Tá? Então, todo cuidado aqui é pouco. Tá?
para evitar matar a rainha. E a gente vai intercalando agora com esses quadros com cera alveolada. Tá? Já colocamos um aqui. Entre um e outro, tá? É bom se colocar um com cera alveolada, para ir incentivando a rainha, as abelhas a puxarem favos novos e a rainha ir desovando, fazendo a postura. Outro quadro com cera alveolada e vamos colocar. Vou botar mais um pouquinho de fumaça aqui, só porque a fumaça é muito pouca e as abelhas não entrarem em pânico, né? A gente passa muito tempo sem botar fumaça e às vezes ela entra em pânico, mas é bom a gente observar isso aí com calma. Bom, então vamos, o último quadro, tá? Ou ela está nesse quadro aqui, ou já foi naquele quadro de lá, mas, e pode estar na parede também, tá? Então, vamos observar aqui, cheio de cria esse quadro já. Como estava chovendo, eu quase não vim aqui, eu nem vi o dia que ela entrou, mas já deve estar aqui mais de uma semana. Pelas crias que já estão percoladas, olha lá. Tá? Então ela está aqui há mais de uma semana. Essa a gente só veio ver anteontem. Há uns 4 dias que eu vi que ela estava aqui. Fui verificar, que eu sempre venho olhar, para ver se entrou algum enxame. É esporádico nessa época de chuva, nessa época de inverno, entre safra. É esporádico, mas é um enxamezinho bom. Tá? Isso significa que pelo tamanho é uma rainha nova, porque ela deve estar ocupando um espaço pequeno e rapidamente enche aquele espaço pequeno e elas enxameiam para preservar a vida do enxame. Tá? A abelha vive em função da preservação da espécie. Então, se tem um lugar muito apertado, elas fazem uma princesa e enxameiam. Tá? Como pode ter sido também, alguém foi fazer alguma capina num terreno baldio, ela estava lá expulsada. Então, às vezes é um enxame que vem nessas condições. Aí a rainha, a gente não tem idade precisa da rainha. Mas pela postura que está aqui, pelos quadros que tem aqui, da forma que ela foi colocada, do meio para o centro, você está vendo que isso aqui tudinho cria operculada. Nesse quadro, no outro quadro, de um lado e do outro. Isso aí é Peraí, a rainha lá. Traz o quadro aqui. Vem aqui, olha. Aqui a rainha. Olha a rainha aqui, ó, nesse cadê, quadro. Cadê? Aqui, ó. Peraí. Aí. Aqui a rainha. Isso aí. Viu? Então, aqui está a rainha. Então, vai devagar, coloca aqui dentro e não precisa se preocupar com as abelhas que ficaram aqui. Tá? Por quê? Porque elas vão vir todas para cá. Entendeu? Mas a gente vai dar uma ajuda. Tá? Normalmente, eu pego esse resíduo de pó que está aqui e jogo fora. Tá? Tiro esse pó aqui, jogo fora, entendeu? Que é para não ir lá para dentro. Deixo aqui, porque depois eu vou varrer isso aqui e jogar fora. Tá? Como nós sabemos que a rainha já está aqui, eu vou pegar a fumaça, preste atenção no movimento. A ideia é colocar essas abelhas para dentro. Ó, e para ela sentir que tem uma fumaça suave, o suficiente para as abelhas irem entrando na caixa. Tá? Só por cima, fumaça bem fria, elas vão entrando na caixa. Porque eu vou fazer um movimento aqui em cima. Ó, viu que elas já entraram. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caixa, tá? Colocar em cima dessa daqui, sem esse pó. Tá? Então, para evitar, aí eu vou, com esse espano abelha aqui, espanar para dentro. Só as abelhas, ó. Elas vão saber que a rainha já está aqui. E elas vão, eu não preciso me preocupar.
Elas vão voar para cima, voar para baixo, mas a tendência delas é todas elas virem para cá, tá? Aqui, ó. Eu tiro só o grosso. Não preciso me preocupar com essas outras, porque eu já sei que a rainha ficou lá. Então tiro essa caixa daqui, ó, já tem mais aqui, ó. Eu tiro o excesso. Só tiro o excesso, mais nada. Tá? As abelhas vão fazer a limpeza depois do resíduo que cair aqui dentro. Pronto. Você pode colocar isso aqui num canto qualquer, tá? Tipo assim, aqui nesse lugar aqui. E botar fumaça aqui dentro. As abelhas vão sair daqui, ó. Não precisa ficar preocupado. Ó, aos poucos estão saindo. Tá? Eu boto até para longe, ali para o outro canto. Aqui assim, ó. Pronto. Aí bota mais fumaça aqui. Só para tirá-las daqui. Elas vão todas para lá porque sabem que a rainha está lá. Tá? Então não precisa ficar muito preocupado com isso aí. Bem, então agora vou mostrar um negócio para vocês muitíssimo importante. Antes de fazer a transferência, vocês já preparam todo o material necessário para você trabalhar. Cera alveolada, tá? Que é para você completar a caixa. Aqui, ó. Nós temos 2, 4, 6. Então eu vou botar 4 quadros com cera alveolada aqui para completar os 10 quadros. 1, 2, 3, 4. Completei 4 ceras, 4 quadros com cera alveolada. Aqui está até cheio de próprios. Pronto. Então eu já estou com a cera aqui. Só que para levar essa caixa para o apiário, ou para você transportar para algum lugar, você precisa de uma tela de transporte, que é para evitar que o enxame morra sufocado, porque você vai colocar no dia de transportar uma espuma ali na boca do alvado, para fechar, para você transportar. Como eu vou levar isso aqui só na terça-feira, tá? Então eu vou colocar já a tela de transporte aqui em cima. Pronto. Já vou colocar a fita para vedar algumas frestas que por acaso fiquem, tá? Aqui na caixa. Entre a caixa, ó, em cima da caixa, entre a caixa e a isso, inclusive, ajuda a segurar a tela no dia do transporte. Tá? Basta dar só uma volta. Tá? Pronto. Aqui já fechou as frestas que por acaso tem aqui. Como eu falo para vocês, eu uso uma cordinha para amarrar a caixa, para evitar que essa tela venha sair, tá? Eu já mostrei para vocês, está lá no vídeo, tá? Vocês podem buscar, se não me engano, aula 2 ou 3, como fazer essas cordinhas, bem? Tá, eu já vou colocar aqui, já vou deixar pronta, tá? O transporte, amarradinha já, é simples para fazer isso,
Tá? Amarrou aqui. Pronto. Uma de um lado e outra de outro. Bem, como as abelhas estão, a caixa está no mesmo lugar e ela está sob os efeitos da fumaça, tá? É de vez em quando você bota um pouquinho só, porque assim, a fumaça faz com que as abelhas fiquem mais calmas, tá? Elas ficam menos defensivas. Você pode fazer o que quiser com a caixa, tá? Com a fumaça, não tem problema. Não pode deixar de botar a fumaça. Por isso tem que ter muito cuidado com o fumegador para ele não apagar, tá? Então olha aqui. Como está sob o efeito da fumaça, eu virei para cá, tá? Mais um pouquinho de leve, entendeu? É para eu colocar essa outra. Já botei. Vou amarrar. Então vocês vejam que sobre o efeito da fumaça suave, fria, ela fica tranquila, você pode trabalhar à vontade. Ó, tá aqui, apertei, puxei, segurei aqui em cima, trago aqui e pronto. Ó, volta, sempre fazendo movimentos suaves, não precisa estar batendo em caixa, nem empurrando de um canto para outro, com calma. Tá? Assim, ó. Tá no mesmo lugar. Tá? Mesmíssimo lugar. Agora, toda vez que você fizer uma captura, uma transferência de uma caixa para outra, é muito importante. Elas quiseram essa caixa aqui no lugar de 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 caixas aqui. Elas preferiram essa daqui. Tá? Nós agora estamos transferindo dessa caixa para essa outra caixa. Uma caixa que elas não escolheram. Então, normalmente, as pessoas fazem captura e quando estão fazendo captura também é a mesma coisa. Tá? Quando estão fazendo resgate, no oco do pau, lá em árvores, não importa, em qualquer lugar, transfere para aquela caixa, aquele lugar que elas estavam foi o lugar que elas escolheram. Elas transferem para cá. Eu, nas minhas caixas reformadas, ou nas caixas de isca, eu passo uma solução de própolis com álcool. É um extrato de própolis feito com própolis dela mesma, né? Eu tiro, não preciso usar álcool de cereais, isso eu vou dar numa outra aula para vocês como fazer, tá? Eu já passo por dentro, que é para aquele cheiro de própolis, eu boto até cera também dentro misturado, já é um chame-chame natural, tá? Para ela mesma, coisa dela. Então eu vejo, por experiência, né? Eu vejo, por muitos testes que eu fiz, eu pego mais enxames assim do que com o chame-chame. Mas o que eu quero que vocês observem é isso. Sempre que transferir de uma caixa para outra, usa a excluidora de alvado. Por quê? Porque elas escolheram essa, eu que estou querendo colocar aqui. Então eu estou mandando elas ir para um canto que elas não escolheram. Então, para evitar que elas rejeitem, eu coloco uma excluidora de alvado. Pronto, acaba com o problema. Aqui, ó. Põe uma excluidora de alvado. Pronto. Botei essa excluidora de alvado, já protegi. Tá? No dia que eu for levar para o apiário, eu tiro a excluidora de alvado, coloco a espuma. Quando chegar no apiário, eu tiro a espuma e coloco a excluidora de novo. Deixo pelo menos uns 15 dias com essa excluidora de alvado. Depois de 15 dias eu retiro. Aí você pergunta assim, professor, é 100% seguro? Não, não é, porque nós estamos trabalhando com um inseto que tem sua vontade própria também. Já teve casos, 1 ou 2 ou 3 casos, ao longo desses 52 anos, que eu levei foi 1 mês com a tela excluidora na boca do alvado.
Até porque eu tinha esquecido, era para tirar com uma semana, 2 semanas, né, 15 dias, esqueci. Quando eu cheguei lá, eu digo, ih, rapaz, tem um mês que essa tela está aqui, eu não tirei. Falei, comentei com meus filhos na época. Aí tirei. Quando eu cheguei na semana seguinte, eu tinha ido embora. Cheio de cria. Isso acontece, é esporádico acontecer. Mas 90% dos casos você não perde o enxame se você colocar. E com uma semana, 15 dias, ela já habituou aqui, está tudo certo. O segundo passo, quando você faz uma transferência, ainda mais agora nessa época principalmente, eu tenho sempre mel, resíduos de mel em casa guardado, tá? Ou faz um xarope. E quando você transfere, volto a repetir, na transferência, enxame pequeno, você quer um enxame forte. Daqui a 3 meses, mais ou menos, 4 meses, já vai começar a chegar. Já, nós estamos no outono, só que aqui é inverno na Amazônia. Aqui chove 6 meses, e é 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Então, eu já dou um reforço para elas. Para isso, eu fiz fórmica, tá? Fiz um buraco, tá? Esse buraco aqui, um pedaço de fórmica, tá? Eu fiz um buraco, esse buraco aqui, ele cabe certinho, é tamanho G, eu botei um G aqui, ó, G, isso quer dizer grande, que é para caber o pote de 1 quilo, tá? Ó, viu? Cabe certinho. E o tamanho P, tem outros, o tamanho P, tá? Esse aqui é tamanho G também, está lá do outro lado. O tamanho P é justamente para aqueles potes de maionese, aqueles potes pequenos, tá? Tamanho P. Aí eu coloco a excluidora de ovado, tanto que nas caixas de isca eu já ponho a excluidora de ovado, que é para não estar tirando caixa, para não estressar as abelhas. Tira a tampa, bota a fumaça, bota... Não, eu já deixo isso aqui pronto. Quando o enxame entra, tá? Eu vou tirar elas daqui de cima, depois elas podem até entrar, pelo orifício que vai ficar aqui. Mas agora eu tiro logo, tá? Aí eu já boto aqui, tá? Aqui ficou bem em cima. E já só faço botar isso aqui e botar o alimentador. Pronto. Tem a excluidora de ovado, tem o alimento e tem o própolis nas paredes da caixa. Então, tudo isso são ambientes que favorecem ao enxame permanecer. Tá? 99,9% das vezes ele fica, não sai e produz. Lembra que eu falei com vocês sobre botar a caixa num determinado canto? A raiz toda aqui, elas vêm toda para cá. Agora você pode observar aqui, ó. Tá? Um pouquinho lá em cima. Já vai sair. Ok, meus amigos, agora, terça-feira, hoje é domingo, terça-feira nós vamos fechar, levar e continuar com a alimentação, porque é um enxame pequeno, não é médio. Médio seria se ela ocupasse mais ou menos uns 5 quadros, tá? Grande, se de 8 a 10 quadros, enxame grande, tá? Isso aqui é um enxame pequeno, mas rainha nova, entendeu? Então, continuar alimentando lá no apiário. Alimentar também, junto com as outras caixas, que é para se fortalecer e, quando for a partir de julho ou agosto, nós já estamos com o enxame produzindo. Ok? Espero que tenha agradado a vocês, tirado algumas dúvidas. E outra dúvida que vocês tenham, por favor, compartilhem, perguntem, comentem, dê aquele joinha. E é muito importante o compartilhamento para reforçar nosso canal e a gente poder ter mais conteúdo para vocês. Meus amigos, muito obrigado, que todos tenham uma boa semana. Obrigado e fiquem com Deus.